Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, na cidade de Iguape, litoral sul do estado de São Paulo, e este é o programa Presença de Deus, levando até você que está em casa e nos acompanha neste momento, ou onde você estiver nos acompanhando, Deus sabe onde você está neste momento, um pouco da presença de Deus, oferecendo uma ajuda, um auxílio para que você possa trazer Deus presente consigo em todos os momentos, em todas as necessidades e circunstâncias da sua vida. Ao longo destes momentos que passaremos juntos, queremos te ajudar a rezar melhor, a estar mais próximo de Deus. Estamos num ano especial de oração, convocado pelo Papa Francisco, como gosto de ressaltar sempre, e por isso nós temos oferecido formas melhores de se invocar a presença de Deus através de uma vida constante de oração, de encontro mais profundo, de encontro mais próximo com o Senhor. Ao longo deste programa, você pode enviar através do WhatsApp que está na sua tela a sua mensagem, o seu pedido de oração, a sua dúvida de fé, de tal forma que nós possamos manter um contato mais próximo com você que está em casa. Lembre-se que, ao enviar a sua mensagem, o seu pedido, é importante que você se identifique. Coloque seu nome completo, sua cidade, seu estado e depois o seu pedido, a sua dúvida de fé, a sua mensagem, de tal forma que a gente também possa te identificar e manter com você um contato mais próximo, mais direto. Nós estamos refletindo sobre formas de oração e no programa da semana passada, que você pode acessar até através do meu canal no YouTube, Padre Rubens da Cruz, nós iniciamos uma conversa, uma meditação a respeito do sacramento da reconciliação. Uma forma de oração, um sacramento que é forma de oração, é uma liturgia e que nos aproxima, favorece que possamos fazer melhor também outros meios de oração e possamos viver de forma mais concreta o cristianismo em nossas vidas, nos assemelhando cada vez mais ao Cristo, nos assemelhando cada vez mais à santidade que o Cristo deseja de nós. Então nós refletimos sobre alguns pressupostos gerais da confissão e hoje nós continuaremos nesta caminhada. Vamos invocar a presença de Deus sobre nós para que possamos fazer juntos um bom momento de oração, um bom momento de reflexão e de encontro com o Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tudo que a gente faz na vida, que a gente procura fazer bem feito, é algo eficaz, é algo que traz um bem, é algo que traz um proveito bom para a nossa existência, para a existência das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente for pensar numa casa, para que uma casa ela seja bonita, ela seja prática, seja bom de se viver nela, seja confortável, para que ela seja aconchegante, é preciso que antes se façam projetos, plantas, cálculos. Tudo isso é necessário, utilização de bons materiais, cuidado na hora de fazer a pintura, os acabamentos,
Enfim, um cuidado especial com todos os elementos que constituem esta casa. Assim também, se a gente for falar de uma maneira análoga, quando nós fazemos uma boa confissão, ela também dará os frutos da graça de Deus. Para que ela dê frutos, para que ela seja boa, como nós vimos na reflexão anterior, no programa anterior, o que significava de fato esta graça sacramental, esta graça santificante, para que ela alcance os frutos, a boa confissão, ela também precisa de alguns cuidados, ela precisa ter alguns planejamentos e ela precisa ser bem executada para que tudo dê certo. Então é preciso olhar para os elementos diversos que compõem esse sacramento. Existem alguns elementos que nós dizemos são essenciais para o sacramento da confissão, que sem esses elementos ela não se torna uma confissão válida, ela não se torna uma confissão bem feita. Então os sacramentos essenciais, os elementos essenciais desse sacramento, em primeiro lugar, eles estão ligados a alguns atos que nós chamamos atos do penitente, atos daquele que deseja se confessar, que deseja realizar a penitência. E acompanhado destes atos também vem a absolvição sacerdotal. Então, alguns atos são praticados pelo penitente e se concluem com a absolvição sacerdotal. Só quando acontecerem estes elementos, os atos do penitente e a absolvição sacramental, é que de fato haverá o sacramento da reconciliação. Do contrário, não será um sacramento válido, existente. De nós, de cada um de nós, dependem aqueles que são os atos do penitente. Vamos recordar aquilo que muitos de nós aprendemos quando formos fazer a nossa primeira comunhão. Então, a primeira coisa dos nossos atos de penitente, fazer um exame de consciência. Depois, se arrepender dos pecados e ter o desejo no coração de não pecar mais. Em terceiro lugar, fazer a confissão oralmente ao sacerdote, né? Muitas vezes perguntam, a confissão pode ser por WhatsApp, por Facebook, no inbox do Instagram, por telefone, por e-mail? Não. A confissão, ela é um sacramento presencial e a confissão deve acontecer de forma oral, auricular, deve-se dizer, o sacerdote deve ouvir a confissão dos pecados. E por fim, o último ato do penitente é a realização da penitência, ou também que nós chamamos de satisfação. Então são 4 atos do penitente que, acompanhados da absolvição sacramental, da absolvição sacerdotal, fazem com que o sacramento da penitência renda os seus frutos, tenha a sua eficácia sobre as nossas vidas. Então nós vamos falar de cada um hoje, vamos falar de cada um destes atos do penitente. O primeiro deles, como eu disse, é o exame de consciência. Eu diria que estes são, ainda voltando àquela analogia da casa, estes são os alicerces para uma boa confissão, para uma boa edificação. Se os alicerces não forem bem lançados, não forem bem colocados, automaticamente todo o resto corre o risco de ruir, de ir abaixo. Então é importante fazer muito bem feito o nosso exame de consciência. E o Catecismo da Igreja vai ensinar que para fazer uma boa confissão é necessário, antes de tudo, pedir as luzes de Deus para conhecermos, para recordarmos todos os nossos pecados. E para que isso aconteça de forma boa, eu tenho aqui algumas dicas, alguns conselhos que eu gostaria de dar. A primeira delas, antes de se confessar, seja um pouquinho antes, no dia anterior, quando você se decide por vivenciar este sacramento, dedique uns bons minutos, sem pressa, com tranquilidade, com calma,
a fazer o seu exame de consciência. Procure examinar diante de Deus aquilo que você se recorda da sua vida, aquilo que são ofensas graves a Deus, que são ofensas aos irmãos, aquilo que trouxe mágoas a você, que trouxe ressentimentos, que trouxe dor. Procure com calma e se lembrando desses fatos da sua vida. Quando a gente leva muito tempo para se confessar, como eu dizia semana passada, é importante a gente ter uma confissão frequente, mas se a gente não tem, se a gente leva muito tempo para fazer isso, a nossa preparação ela acaba sendo mais demorada, precisa ser mais demorada. E muitas vezes ela vai precisar até mesmo de uma orientação prévia do sacerdote, porque vão surgir algumas dúvidas, algumas questões que precisam ser esclarecidas. Então, por isso, a importância de se manter a confissão com certa regularidade facilita o processo penitencial, torna mais rápido, mais agradável, mais simples de se fazer, menos dolorido, eu diria assim. E para fazer também esse exame de consciência, nós temos hoje acesso, sobretudo com as redes sociais, além dos livros que trazem essas orientações, nós temos também roteiros muito bons existentes na internet, com fácil acesso, que vão nos ajudar a percorrer o caminho do exame de consciência. Geralmente esses roteiros eles se baseiam nos 10 mandamentos, né? Então, a partir de cada mandamento são oferecidos alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas dicas para que a pessoa possa preparar bem o seu exame de consciência. Mas veja, esses roteiros não são um sistema de perguntas e respostas, onde você vai dizer sim, não. Muitas vezes as pessoas assinalam ali como se fossem um checklist dos seus pecados e quando se apresentam diante do sacerdote não sabem nem o que significam aqueles pecados, né? Então é importante de fato fazer um exame de consciência e não simplesmente assinalar por assinalar, responder por responder. É importante fazer bem esse caminho. Então, esses roteiros geralmente eles se baseiam nos 10 mandamentos. Outra forma, outro percurso que você pode fazer também é através de um roteiro que vai através dos 7 pecados capitais. Então a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça, a partir deles também você pode chegar a outros pecados. Então existem roteiros, existem formas de se fazer este exame de consciência de forma mais tranquila, de forma mais perfeita. O segundo passo da confissão, dos atos do penitente, é o arrependimento ou a contrição. A gente identifica os nossos pecados através do exame de consciência e aí vai dizer o catecismo, que é a contrição, o arrependimento, é a dor da alma e o repúdio do pecado cometido com a resolução de esforçar-se para não mais pecar no futuro. A Igreja vai nos ensinar que existem 2 tipos de contrição. Uma é chamada contrição perfeita e a outra contrição imperfeita. A contrição perfeita é aquela que nos traz a dor de ter pecado, a dor de ter ofendido a Deus. É uma dor que decorre do nosso amor a Deus, porque nós amamos a Deus, nós nos sentimos tristes por tê-lo ofendido, por tê-lo magoado. Quanto mais amor tiver nesse ato, nesse gesto, quanto mais convicção de que nós queremos amar a Deus, nós tivermos nesse ato, mais perfeita será a nossa contrição. Mas veja, essa contrição perfeita, esta dor pelo pecado, ela não é uma dor piegas, não é uma dor que envolve sentimento, mas é o ter uma consciência verdadeira de que se ofendeu a Deus. Tá? Ela não envolve gestos exteriores, mas ela é um gesto do coração. É um passo que o nosso coração dá em relação a Deus.
A segunda, a contrição imperfeita, é aquela que muitas vezes muitos de nós temos. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de não poder comungar. Então, eu busco a confissão sacramental, eu busco a reconciliação, de forma a me livrar desse peso que pode me afastar definitivamente de Deus. Ela é chamada contrição imperfeita, mas com os passos realizados, ela é capaz também de obter uma absolvição válida e o perdão dos pecados de forma válida. Mas vale lembrar que quanto mais amor nós tivermos naquilo que estamos fazendo, mais amor, menos medo, os frutos do sacramento na nossa vida aumentam. É por isso que Jesus vai dizer àquela pecadora que estava às lágrimas aos seus pés: seus numerosos pecados foram perdoados, porque ela muito amou. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Ela muito amou e por isso os seus numerosos pecados foram apagados. E também vai se dizer na Escritura: o amor, a caridade, é capaz de apagar, de encobrir uma multidão de pecados. Então, quanto mais amor nós tivermos nesse ato, nesse gesto, melhor será a nossa contrição, mais frutos ela trará. E é importante também que a nossa contrição, o nosso arrependimento, venha acompanhado do desejo de não pecar mais, um propósito de não se pecar mais. O fato da gente ter medo de recair, ou de a gente saber até mesmo que vai acabar recaindo naquele pecado, não faz com que a nossa contrição seja inválida, ou que o nosso desejo seja inválido, que o nosso propósito seja inválido. Ainda que haja um receio de voltar a pecar, mas veja, o receio é diferente da má vontade, tá? Nós temos um medo, nós temos um receio de voltar a fazer aquilo. Não queremos mais fazer, mas nós sabemos que é um risco eminente. E é diferente da má vontade. Eu vou fazer mesmo, paciência, né? Então há uma diferença entre receio e má vontade. Então, acompanhado desse gesto, né, desse propósito, nós podemos ter alguns meios que nos favorecem fazer bem esse propósito, fugir de algumas situações de pecado, enfim. Antes de nós continuarmos, ainda faltam 2 passos relacionados aos atos do penitente na confissão. Eu queria lembrar a você que está em casa que este momento de oração tem o apoio da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira. Há quase 10 anos eu faço essa caminhada juntamente com a Ultrafarma e com o Sr. Sidney, de levar a palavra do Evangelho a tantos lares, a tantas pessoas. Quantos testemunhos de pessoas que foram ajudadas pela transmissão destes momentos de oração, pela transmissão da Santa Missa. O Sr. Sidney acredita que a fé é um pressuposto necessário para que as pessoas tenham uma vida saudável, uma vida feliz. Então, além de oferecer medicamentos mais baratos através da Ultrafarma, ele também oferece uma boa evangelização aos seus clientes, aos seus amigos, aos seus parceiros e a todos aqueles que acompanham a nossa programação. Então, uma forma de você apoiar a nossa evangelização é sendo cliente, é sendo parceiro da Ultrafarma. Acesse o site ultrafarma.com e lá você vai encontrar os seus medicamentos num preço muito acessível, num preço muito barato. E ainda de quebra, você estará ajudando, você estará apoiando a evangelização. Como eu sempre digo, é por isso e por tantas outras razões que a Ultrafarma e o Sr. Sidney Oliveira estão no coração do brasileiro, estão no coração da gente. ultrafarma.com. Então nós falávamos aqui a respeito dos atos do penitente. O primeiro deles, o exame de consciência, depois a contrição, perfeita ou imperfeita, acompanhada do propósito de emenda, de mudança.
E agora nós entramos propriamente no ato sacramental, que é a confissão oral ao sacerdote. E vai nos dizer o catecismo nos números 1493 e 1497. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Aquele que quiser obter a reconciliação deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. Portanto, a confissão sacramental é o único meio ordinário existente para obter-se o perdão dos pecados graves. Não existe outra forma, não existe outro meio. Assim Jesus instituiu, assim quis Jesus, assim quer a Igreja, que continua seguindo os passos de Jesus, que continua fazendo com que o reino de Deus se estenda, a salvação se estenda sobre a terra, sobre o mundo. Então, exatamente esta é a única forma, o único meio. Eu converso com Deus no meu quarto. Por mais sincero que seja o seu arrependimento, por mais perfeita que seja a sua contrição, este ato, ele não é capaz de obter o perdão dos pecados. Então, a única forma, o único meio de se obter a reconciliação com Deus, com a Igreja, com os irmãos, é através da confissão ao sacerdote. E vai nos dizer ainda, todos os pecados graves. Em primeiro lugar, quando nós fazemos a confissão, é preciso acusar ao sacerdote cada um dos pecados graves. Por exemplo, falei mal de alguém, eu menti, eu roubei, eu matei. Lembre-se, quando a gente fala eu matei, a gente não está falando propriamente do homicídio, mas através da nossa língua também a gente pode matar muita gente. Eu cometi adultério, eu cometi corrupção, enfim, eu faltei na missa do domingo, eu falei mal do Papa, eu falei mal da Igreja, enfim, uma multidão, eu não honrei meus pais, uma multidão de pecados que nós podemos cometer. E sendo possível, além de acusar o pecado, nós precisamos também dizer o número de vezes que nós cometemos aquele pecado. Saber o número de vezes também nos ajuda a tomar consciência da constância daquele pecado e de que como nós podemos combatê-lo, de como nós podemos diminuir as vezes em que aquele determinado pecado é cometido. Por exemplo, eu faltei à missa durante 10 domingos. 10 semanas sem ir à missa. Então, o que nós podemos fazer para lutar mais contra esse pecado, para que a sua frequência diminua ou até se acabe? Então, é importante fazer isso. Então, primeiro acusar os pecados e, se possível, se lembrando, tendo conhecimento, quantas vezes aquele pecado foi cometido. Além disso, para que a nossa confissão seja completa, para que a nossa confissão seja integral, nós precisamos também acusar ao sacerdote se existem circunstâncias que agravam o nosso pecado, que tornam o nosso pecado mais grave, tornam pior. Por exemplo, eu agredi verbalmente uma pessoa, é uma coisa. Agora, eu agredi verbalmente a minha mãe. Então, isso torna o pecado mais grave, né? Então, agravantes dos nossos pecados, eu prejudiquei seriamente uma pessoa, eu prejudiquei seriamente uma instituição. Então, são situações que fazem com que o nosso pecado se agrave, torne-se pior diante de Deus, diante dos irmãos. Então, é preciso também, se possível, dizer as agravantes dos nossos pecados, os fatos que circundam aquela situação, para que se possa chegar a uma contrição, a um arrependimento mais perfeito. E quando a gente fala também dos pecados veniais, é conveniente confessar principalmente aqueles que a gente tropeça com mais frequência.
principalmente aqueles que prejudicam mais e mais o relacionamento que a gente tem com as outras pessoas, com Deus. Principalmente aqueles que estão relacionados com os cumprimentos dos deveres religiosos, dos deveres familiares, dos deveres sociais, profissionais. Então são coisas pequenas, praticamente insignificantes, mas que, se praticadas com frequência, podem nos levar a pecados maiores. Então é importante também confessar estes pecados veniais. E se eu pudesse deixar aqui um bom conselho para você aproveitar bem o sacramento da confissão, nós chamamos de o conselho dos 4 Cs. 4 Cs. A nossa confissão, ela precisa ser clara, ela precisa ser completa, ela precisa ser concisa e ela precisa ser concreta. Então, 4 Cs: clara, completa, concisa e concreta. A pessoa que se confessa e ela começa a bater papo com o sacerdote, ela começa a falar do tempo, ela começa a falar das notícias, ela começa a falar dos acontecimentos, ela começa a se perder e o sentido sobrenatural daquele sacramento também se perde. Então é importante ser claro, conciso, completo e concreto. Na hora de esvaziar, nós dizemos assim, esvaziar o lixo da nossa alma. Mesmo que seja uma poeirinha, aquela coisinha que você passa um paninho rápido e sai, é importante se livrar do lixo da alma. Porque aquela poeirinha ela também vai grudando, ela vai ficando ali, vai juntando outras coisas. Um sacramento da reconciliação bem feito, bem realizado, ela traz efeitos para a nossa alma, para a nossa vida, às vezes muito maiores do que muitas terapias psicológicas. Faça essa experiência, experimente procurar um sacerdote e fazer este processo de reconciliação. Você vai ver que vai fazer muito bem a sua vida, a sua alma. E por fim, o último passo dos atos do penitente, que não é menos importante do que os outros, é o que nós chamamos de penitência ou satisfação. Após a realização da confissão, o sacerdote vai indicar alguma oração, algum gesto de caridade, algum gesto concreto que você pode realizar para satisfazer a pena relativa aos seus pecados. E lembre-se, essa penitência ela deve ser realizada, deve ser cumprida o quanto antes, porque é um ato com valor sacramental. E estes atos eles têm muito valor maior do que outros atos semelhantes feitos simplesmente como prática de vida e de oração. Então, nós encerramos por aqui e no próximo programa, na próxima meditação, nós vamos ver também algumas dúvidas que estão relacionadas à celebração do sacramento da reconciliação e que muitas vezes nos impedem de alcançarmos um caminho mais perfeito. Eu quero agradecer a você por estar conosco, por rezar conosco neste momento de oração. Agradeço também à Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio que nos oferecem. E agora eu quero oferecer a bênção sobre você, sobre os seus objetos, para que você possa assim estar mais próximo de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos e seus objetos de devoção, para que, imbuídos, transformados pela vossa graça, possam dar testemunho do vosso amor e misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro, na presença de Deus, se assim Ele o permitir.